Olá, eu sou professora Jamile Godinho, trabalho com língua portuguesa e eu selecionei hoje, para nosso encontro, um dos aspectos do estudo gramatical, do estudo linguístico, que mais movimenta desconforto por parte do estudante. Eu estou chamando a nossa aula de sintoma ortográfico e suas implicações no discurso. Aí você que está me assistindo perguntaria, mas do que será que ela vai tratar, né? São tantos aspectos ortográficos que movimentam dificuldades. Que sintomas ortográficos seriam esses? Eu dividi a nossa aula em 3 blocos. O primeiro bloco vai tratar exatamente dessa situação aqui. Eu vou colocar 3 situações que dizem, você sabia que... Nesse caso, eu pergunto, você sabia que o senão e o sinão, sendo homófonos, tendo o mesmo som, mas nesse caso não são homógrafos, porque não tem a mesma grafia. Então, eu tenho o sinão junto e eu tenho o sinão separado. Qual é o significado do sinão junto? É a ideia de caso contrário. E o senão separado é quando a gente pode trocar por se por acaso não, caso não. Então, vamos a alguns exemplos. Seja simpática, senão paro de falar com você. Então, eu posso trocar esse não por caso contrário. Seja simpática, caso contrário, eu paro de falar com você. Se você, meu aluno, decide em uma produção textual fazer uso do senão e você troca o que é junto pelo que é separado, você tem um comprometimento no entendimento do texto e você automaticamente perderia ponto na competência que avalia aspectos ligados à ortografia ou simplesmente aspectos gramaticais, que no caso do Enem é a competência de número 1 na redação. Então, na primeira situação, o senão equivale a caso contrário. Vamos à segunda situação. Se não chover, haverá aula amanhã. Se por acaso não chover, haverá aula amanhã. Então, este se, ele expressa condicionalidade. Não é à toa que ele é chamado de conjunção condicional. Então, havendo aula amanhã, se não chover, eu tenho uma relação que é de condição. Se por acaso não chover, haverá aula. Então, para que a aula aconteça, a condição é que não tenha chuva. Então, esse se não tem que ser separado. Terceira situação, estude bastante. Se não, ficará em recuperação. Então, estude bastante, caso contrário, você ficará em recuperação. É o se não junto. E o quarto exemplo, só irei até aí se não te atrapalhar. Só irei até aí com uma condição que é não gerar problemas para você. Então, eu tenho um se não que é separado. O que é que eu fiz aqui do lado? Eu trouxe uma situação do cotidiano. Eu tenho aí a imagem do paciente deitado em uma cama de hospital e aí o médico responde a pergunta que ele faz. Então, o paciente pergunta, vou ter alta hoje, doutor? E o médico responde, sim, está tudo ok. Se não cuidar, já sabe. Então, ele está dizendo, se por acaso você não se cuidar, já sabe que você volta para o hospital. Então, esse é o primeiro sintoma gramatical dessa nossa aula de hoje. A diferença da grafia entre o se não junto e o se não separado. Eu trago para a gente analisar um segundo sintoma. Você sabia que existem 2 afins? Existe o afim junto e existe o afim separado. Essa dupla, cuidado para você que gosta de escrever, para você que tem a pretensão de passar por algum processo seletivo, cuidado, porque isso pode ser cobrado não apenas na prova de língua portuguesa, mas, mais uma vez, você é avaliado quanto à sua competência da escrita.
Então, se você trocar um por outro, você acaba comprometendo não só o significado, mas acaba comprometendo o seu domínio acerca da norma padrão. Você cometeria, portanto, um desvio ou popularmente o que nós chamamos de erro. Então, vamos ao primeiro afim, que é junto. Ele tem um sentido de semelhante, de parecido, ou ainda alguém com quem se tem afinidade. Então, esse afim junto, inclusive, ele pode flexionar, ele pode ser usado no plural, a depender da situação. Então, Joana é minha afim, assim como Thomas. Ou seja, Joana é minha semelhante, eu tenho por Joana uma relação de afeição, de afinidade, de parentesco, de aproximação. A física é uma disciplina afim da química, ou seja, a física e a química estabelecem entre si uma relação de aproximação, uma relação de afinidade. Se eu digo, nós temos posicionamentos afins, perceba que o afins agora pluralizou em concordância com o substantivo posicionamentos. Então, atenção, esse primeiro afim, que é junto, ele pode ter o sentido de semelhante, de parecido, de afinidade, e ele é capaz de flexionar em número. Ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Já a segunda situação do afim é um afim escrito separado. Ele tem um sentido de para quê, ele tem um sentido de intenção, de propósito, de finalidade. Então, eu volto para casa mais cedo a fim de estudar. Eu volto para casa mais cedo com a intenção, com o objetivo, com o propósito de estudar. Também pode ser usado em estou a fim de você. Perceba que essa é uma típica situação do nosso cotidiano, é o estar afim no sentido de desejar, no sentido de gostar, no sentido de vincular-se a outra pessoa. Então, às vezes, na oralidade, a gente usa esse tipo de expressão, fulano está afim de fulana, fulano está afim de comer determinada fruta. Então, é o afim no sentido de intuito, no sentido de desejo, no sentido de propósito. Percebam que esse afim, que é separado, ele não pode flexionar em número, portanto, ele não vira plural em nenhuma situação. Ok? A gente vai agora para nosso terceiro sintoma ortográfico dessa aula de hoje, que é a tríade, uma tríade muito constante. Às vezes o aluno tem dificuldade na hora da escrita, então eu vou diferenciar para vocês o mas, mais e mas. Percebam que apenas um deles tem o i e dois deles tem a mesma grafia, tem a mesma pronúncia, mas um deles é sem o acento e o outro é com o acento agudo. Então, vamos tratar de cada uma dessas performances. O primeiro mas é conhecido como uma conjunção de adversidade e, como tal, o uso desse mas introduz algo que contraria a expectativa do que foi declarado anteriormente. É por isso que esse primeiro mas pode ser substituído por equivalentes, tais como porém, todavia, entretanto, no entanto. Ele introduz uma ideia adversa, ele introduz uma ideia que se opõe, que contraria o que foi mencionado anteriormente. Por exemplo, gosto de navio, entretanto, prefiro o avião. Gosto de navio, mas prefiro o avião. Percebam que quando alguém declara que gosta de navio, parece ser essa declaração uniforme, compreensível. Só que a segunda oração fez o quê com a primeira?
ela trouxe uma preferência pelo avião maior do que o gosto pelo navio. Então, perceba você que esse mas, ele atua como um elemento de coesão entre as orações, por isso ele é chamado de conjunção, e nesse caso é uma conjunção de adversidade. É uma conjunção que quebra a expectativa do que foi colocado anteriormente. Ok? Vamos ao nosso segundo mais, e agora o mais com i, porque é um mais que pode ter basicamente uma dupla performance em questões de língua portuguesa. Esse mais com i, ele pode atuar como um pronome indefinido, quando ele estabelece uma relação com o substantivo. Então, olha o exemplo que eu coloco lá embaixo. Todos querem mais amor. Percebam que esse mais mantém vínculo com o substantivo abstrato amor. Então, esse mais é um quantificador indefinido. É isso que nós chamamos de pronome indefinido. Mas pode ser que esse mais também seja usado como elemento de intensificação. Essa intensificação pode acontecer em relação ao verbo, em relação ao adjetivo e até em relação a um outro advérbio. Por isso, esse mais se comporta como um advérbio de intensidade. Por exemplo, eu estou mais feliz do que ontem. Se eu digo que eu estou mais feliz, esse mais estabeleceu vínculo com o adjetivo feliz, intensificando o meu estado nesse momento. Então, esse mais não é um elemento de quantificação, ele é um elemento de intensificação do adjetivo, por isso ele é considerado um advérbio de intensidade. Então, alerta para você que é concurseiro, alerta para você que precisa distinguir o mais indefinido de um mais intensificador. A grafia é a mesma, mas o sentido e a categoria gramatical, a classe gramatical, ela muda, ok? Atuando como um pronome ou atuando como um advérbio. A nossa última ocorrência dessa tela é o mas, sem o i, porém acentuado, que marca o plural do adjetivo má, que por sua vez é o feminino do adjetivo mal com u. Percebam que esse mas, acentuado, já é a sua forma de plural, tem o sentido de ruins. Então, estavam com más intenções, estavam com intenções ruins, com intenções negativas. Então, esse mas, ele já está na sua forma de plural, ele é um adjetivador do substantivo, ele é um caracterizador do substantivo, e por isso, essa representação na grafia, ela é sem o i e com acento agudo. Ok? Eu espero que esses sintomas ortográficos não aborreçam mais vocês. Tomara que a utilização do se não junto, se não separado, mas, mais e mais, e até a diferença entre o afim junto e o afim separado, possam ser, a partir de agora, utilizações com mais segurança de sua parte. Eu tenho certeza de que a língua portuguesa, por mais que ela seja considerada complexa, ela é uma língua extremamente rica, extremamente irreverente, cheia de possibilidades, e é por isso que estudar português precisa ser para você um desafio, mas precisa ser um desafio muito prazeroso e muito agradável. Ok? A gente certamente vai se reencontrar por aqui. Eu agradeço o seu acesso, agradeço a sua presença. Um beijo grande e até a nossa próxima videoaula. Até lá, um beijão para você.